Olha só, isso aqui ajuda muito, viu? Isso aqui ajuda muito. Muito obrigado, Carlos. O Carlos é o nosso colaborador. Mais bem dizendo, é um membro desse corpo, não é? Aquele que colabora, aquele que serve, faz por amor, com amor. Não para o pastor Eduardo, para a pastora Paula, mas para o Senhor. Deus te abençoe, filho. Sempre disposto, sorriso no rosto e pronto para servir. E é isso que nós somos, servos, não é mesmo? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Até aí, pode se assentar. Nós estamos falando de Esther. Esther propriamente dizendo, ainda quando pertencia à Pérsia, era chamada de Hadassa. Depois do império, reinado, lhe foi concedido esse nome. Então conhecemos na palavra, quando procuramos nesse manual abençoado, pelo nome de Esther. Mas existe uma pessoa dentro dessa palavra, existe uma pessoa dentro dessa passagem, que nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer ele, não pelo registro de promessas que existem a favor dele, porque as promessas foram estabelecidas, aconteceram depois de muita peleja, depois de muita perseguição, depois de muita luta, mas depois também de muita comunhão, depois também de muita busca e muita perseverança.
estou falando desse cara por nome de Mardoqueu. Mardoqueu, a Bíblia ela não afirma se era tio ou era primo de Hadassa. Melhor dizendo, Esther. Mas foi uma pessoa significantíssima para a vida dela, porque foi ele quem a criou. E esse é o significado que tem. É com esses olhos que nós precisamos olhar para aquele que nos cria, para aquele que nos ensina, aquele que não carrega um nome de tio, ou talvez mesmo de primo, mas o nome de pai. E Mardoqueu, ele teve esse papel fundamental na vida de Esther, porque ele foi como um pai, ele quem a criou. Um judeu, e Esther uma judia. E aconteceu muitas coisas na vida de Esther. Foi um processo lindíssimo para chegar onde ela chegou. E nós entendemos, quando nós nos aprofundamos na palavra, que todo o processo vindo de um decreto que foi estabelecido por uma pessoa que nós vamos falar dele aqui. Uma pessoa que perseguia, uma pessoa que não olhava para o alvo, não olhava para o foco, como nós ministramos aqui há pouco. Uma pessoa que se prendia aos interesses próprios. Uma pessoa que se prendia naquilo que ele almejava. E era uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo, até mesmo passar por cima de pessoas, até mesmo mentir para pessoas, até mesmo denegrir a imagem de pessoas, até mesmo apunhalar pessoas, até mesmo matar pessoas se fosse preciso. Esse personagem, essa pessoa que eu estou falando, uma pessoa que conseguiu mérito próprio, foi um mérito que veio pela mentira, veio pela desgraça, veio pela falsidade, porque ele determinava e queria chegar aonde ele chegou. Mas nós vamos entender na palavra que ele chegou, mas não permaneceu. E é assim que acontece no dia a dia. Pessoas até chegam, pessoas até alcançam, pessoas vão até viver. É o que eu sempre digo, não tem como
uma pessoa cair se ela não estiver de pé. Às vezes Deus vai até permitir que se levanta, Deus vai até permitir que alcança, Deus vai até permitir que sinta o gostinho, para poder cair. Isso é porque Ele não ama? Perdão. Isso é porque Ele não gosta? Isso é porque Ele não quer bem? Não. Isso é porque Ele precisa ensinar. Isso é porque Ele precisa educar. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Nós nos sentimos confortáveis quando nós precisamos educar um filho? Quando nós precisamos repreender um filho? Quando nós precisamos... Eu acho muito forte essa palavra castigar. Então nós vamos substituir por disciplinar. Não é? Obrigado, dona Ivana, a senhora é maravilhosa. É uma diva. Não, a diva maior está atrás. Entende? É porque aqui a gente faz tudo ao vivo, né? Não tem gato no saco. Não é assim? Eu não posso falar. Ontem nós tivemos uma reunião na empresa e nós falamos acerca de Davi. Quem esteve lá sabe. Nós falamos, nós demos uma pincelada, uma viajada na Bíblia, não foi, Felipe? Só que ali o vocabulário, a palavra, ela foi bem espontânea, foi bem à vontade, e nós falamos o linguajar de fora, do dia a dia. Então quando eu disse não tem gato no saco, não tem nada escondido. Não é assim? Então isso acontece no nosso dia a dia. E Mardoqueu aqui, ele não foi honrado como foi Davi, ele não foi honrado como foi, não foi honrado não tinha promessas para ele como teve promessas para Abraão, não tinha promessas para ele como teve promessas para Davi, não tinha promessas para ele como tinha promessa para José. Não foi? A promessa de Davi foi que o reinado de Saul ia ser assumido por Davi, era uma promessa. Se cumpriu na vida de Davi. Não foi mesmo? Havia uma promessa para Abraão, para o seu povo, havia. Se cumpriu, se cumpriu. Havia uma promessa para aquele menino. Aquele menino que era um sonhador. Aquele menino que quando falava para os seus irmãos, os seus olhos enchiam de lágrimas, os seus olhos brilhavam, mas ele falava exatamente aquilo que era reproduzido pelo Senhor. Era um encontro que tinha sempre com o Senhor. E muitos não acreditavam. A ponto do quê? De se levantar, de perseguir, de afrontar, de preparar armadilhas, como foi preparado para José, não foi assim? Foi difícil, foi uma luta para ele, mas a promessa existia.
E Mardoqueu não tinha nada disso. Não tinha promessa. Tinha promessa para aquele povo judeu. Sabe? Essa palavra é uma palavra encantadora. Esther estava vivendo o reinado. Estava lá dentro do palácio. Mardoqueu para o lado de fora. Amã, ele chegou diante do rei Assuero. Ele, para conquistar mérito, para conquistar espaço, para conquistar aquilo que ele precisava, que era o que? Poder. Era o que? Honra. Honra que não a pertencia. Não pertencia a ele. Ele precisou mentir. Para poder chegar aonde chegou. Ele exigia com que todos se curvassem a ele. Mardoqueu não. Mardoqueu não. Então o ranço que ele tinha de Mardoqueu era porque Mardoqueu ele não se curvava. Mardoqueu ele não reverenciava ao governante, aquele comandante, aquela pessoa que estava à frente. Porque o decreto foi tão nojento. Foi selado, porque lá não tinha o cartório aqui, igual nós temos ali o Juninho, né, Dani? Ali no cartório que vai, já autentica um documento e assina ali, faz a autenticação, reconhece firma. Não. Era um anel que selava. E esse decreto era para que todos aqueles que precisassem chegar diante do rei, precisassem passar por ele. Quer dizer, até Esther, a rainha, precisava cumprir. Era uma sentença de morte. Foi quando foi pedido. Por isso que eu fiz questão de vir aqui em Esther, capítulo 4, verso 14, aonde nós vamos falar sobre o jejum, onde nós vamos falar sobre a consagração, onde nós vamos falar sobre essa união do povo judeu. Sabe, porque quando ela sentiu a necessidade de se chegar diante do rei, aqui no finzinho, você consegue colocar no 16 lá para mim, Carlos? Quando chegou, ela falou assim, lá uma frestinha, eu fico imaginando que ela chegou lá na porta, aquela porta imensa do palácio, e por uma frestinha ali, ela olhou e ele ficava ali, sempre ali, pronto, na porta, do lado de fora. E ela falou: primo, tio, pai. A Bíblia não nos relata a forma que ela chamava ele. Jejua por 3 dias e 3 noites, que vou eu me apresentar ao rei, vou eu me achegar diante do rei. Vai o próximo, por favor, 17. Nem de dia nem de noite ainda, né? Não. Isso. Próximo. Não, pode voltar. O 15. Não, 16 mesmo. Desculpa. Mais um. Está aí. E assim irei ter com o rei
ainda que não seja segundo a lei, porque a lei não permitia que ela fizesse aquilo, a lei não permitia que ela fosse se achegar diante dele, era uma pena de morte, entende? Ainda que não seja segundo a lei, e se eu perecer, perecerei, pereci. Quer dizer, doa o que doer, mas preciso eu me achegar diante do rei. Então, ela sabendo a força que tem, o poder que tem, na união, no jejum, ela pediu para que jejuasse dia e noite, que ela ia se apresentar ao rei, e assim foi feito. Ela pediu para que, ainda ela estava ali no pátio, e o rei falou: está acontecendo algo, Esther, minha rainha, o que eu posso fazer por você? Ainda que me custe a metade do reinado, eu lhe concederei. Ela falou: rei, se o senhor me conceder um pedido, eu peço que aceite um convite que estenderei ao Senhor. Eu estou dizendo com as minhas palavras, não é o que está, mas é exatamente isso que a palavra nos reflete. Eu gostaria que o Senhor viesse, que eu quero preparar um banquete para o rei, e traga contigo Amã, traga contigo Amã, o teu servo. E assim foi feito. O rei foi, o rei ouviu o que ela tinha para dizer, e essa história ela nos relata a traição de Mardoqueu, a traição de Amã para com Mardoqueu, porque Mardoqueu foi um homem que entregou, e quem alertou, quem disse o que aconteceria com o rei, pelo que estavam tramando contra a vida dele. Só que não chegou aos ouvidos do rei, que foi Mardoqueu quem passou essa informação. E assim acontece na vida da gente, assim acontece em nossas vidas, porque nós nunca sabemos quem está à nossa volta, nós nunca sabemos quem está ao nosso redor, nós nunca sabemos quem nos cerca, porque nós temos um coração bom, nós temos um coração generoso. Eu tenho, você tem, a sua casa tem, o seu marido tem, a sua esposa tem. Às vezes nós não conseguimos enxergar a maldade nas pessoas, e é dessa forma que Mardoqueu enxergava Amã. Não via maldade, mas se tratava de um homem que orava, se tratava de um homem que tinha intimidade com Deus, se tratava de um homem que tinha a vida no altar.
Sabe? O rei, quando soube, ele ficou furioso. Como a gente usa esse vocabulário, né? Nós saímos de dentro do corpo. E assim ele foi lá para fora, voltou, e quando voltou abordou Amã e falou assim: Amã, eu preciso honrar um homem. E que devo eu fazer para honrar uma pessoa? Rei, você deve preparar aí um cavalo real, um cavalo top, né? O senhor deve pedir para que vistam ele com roupas reais. Prepara joias, vista ele com honra, bote ele em cima desse cavalo, pega um dos seus melhores serviçais, um dos seus melhores escudeiros, e bota para puxar esse cavalo aí no meio do povo, para que todos vejam que este homem está sendo honrado, que está sendo honrado pelo Senhor. Que este homem está sendo merecedor de tudo aquilo que está sendo feito por ele. E ele foi dizendo tudo aquilo com seu coração muito alegre, acreditando que este homem se tratava dele. E então o rei falou assim: Amã, vai lá, ajeita todo esse parangolé aí, ajeita o cavalo, sela o cavalo, pega as roupas, prepara tudo do melhor lá, mas prepara assim, daquele jeito. Aí você vai lá na porta e chama Mardoqueu e peça para que vistam essas roupas nele. Peça para que coloquem ele sobre este cavalo e faça você mesmo esta honraria. Passei com ele por esta vila, passei com ele por este palácio, passei com ele anunciando que ele está sendo honrado. Porque preciso eu que todos saibam o significado que tem esse homem para minha vida, para esse império. E assim foi feito. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que
há um grande poder naquilo que nós carregamos. Porque o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações. O Senhor é um Deus que não se aparta daquele que está próximo dele. Eu sempre falo e digo que quando nós estamos distante do Senhor, nós estamos mais próximo do adversário das nossas vidas. Quando nós estamos distante do Senhor, eu escrevi alguma coisa aqui, eu estou procurando, mas eu tenho que tirar o óculos, está uma bagunça a minha vida, viu? Não estou enxergando mais, o janeiro chegou e tá difícil mesmo, viu, pastora Paula? Eu confesso que eu até acreditei que eu ia conseguir ler tudo isso aqui, mas não consegui ler nada. Olha só, ainda parece uns negocinhos pretinhos aqui, ó. Eu falei para você, Henrique, não dá certo, irmão. Não dá certo, eu preciso pegar uma televisão de 42 polegadas e colocar aqui para mim ficar. Não tá, é janeiro, gente, é janeiro. Mas tava bonito aqui, mas vamos falando aí, né? Vamos fazendo, é assim, né, Dani? Mas nós vamos quebrar protocolos, né? E fazer com que eu não vou dizer paradigma, que é muito forte isso, mas eu vou dizer que nós vamos quebrar todas essas limitações, não é mesmo? Porque existe tanta teologia, mas a gente está vendo tanta coisa bagunçada aí fora, né? Eu digo que é o nosso coração que precisa estar bem. Nós temos que carregar isso aqui como um manual, entende? Viver o que está escrito. Nós não precisamos ridicularizar o Evangelho, sabe? Muitas pessoas presas, eu não tenho nada contra, sabe? Eu não tenho nada contra a vestes, a doutrinas, mas eu enxergo como religiosidade. E o que nós verdadeiramente nós precisamos é de Jesus. O que verdadeiramente nós precisamos é estar focados no alvo, que é Cristo, no alvo que é o Senhor. Sabe, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não visto isso, eu não visto aquilo, porque eu não posso vir com a camisa dobrada a manga, porque eu não posso botar uma calça igual do meu amigo pastor Japa, mais apertadinha. Eu tenho que ir com a calça larga, eu tenho que ir de gravata. Não, não tem nada. Eu tenho que estar com Cristo no coração e fazer o correto. Eu tenho que seguir o que está aqui. Eu tenho que pegar os 10 mandamentos. Eu não sei a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas tem 10 mandamentos que vai me ensinar a andar e ser próspero. Se está falando que não pode matar, não mata. Se está falando que não pode roubar, não rouba. Se está falando que não te faz bem adulterar, não adultera. Se está falando que tem que honrar pai e mãe, honra pai e mãe. Está simples.
simples. Vamos simplificar. É tanto eu não posso isso, não pode aquilo, não faz isso, não vai lá. Se for vai ficar de banco. Ah, pelo amor de Deus, gente. Você vai lá, vai ficar 3 meses de banco. Vai lá na igreja lá da Porta Preta lá, vai. Ah, pelo amor de Deus, gente. Tem igrejas aí que tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Aí o cara da igrejinha ali, nada contra a popularidade, o tamanho, mas a ignorância é muito grande. Aí vai falar mal do cara lá que está carregando um ministério com 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Por quê? Eu só entendo de uma forma. Uma forma só. O crescimento dele está incomodando aqui. Olha, e assim é na minha vida, e assim é na tua vida. Entenda, entenda. Nem todas as pessoas que te cercam está pronta para viver o teu progresso. Sabe, o teu crescimento vai incomodar. A tua promoção dentro da empresa vai incomodar. O teu negócio próprio vai incomodar. O teu ministério vai incomodar. O teu pastoreio vai incomodar. A tua graduação vai incomodar. A tua gravidez vai incomodar. O teu carro novo vai incomodar. Então entenda, nem todos aqueles que estão são queridos. Pode estar, está cheio, está lotado, está sentado, está em pé, está deitado, está rolando, está gritando, está cantando, está de boca fechada, está murmurando, mas nem todos aqueles que estão são. Ei, o verdadeiro corpo está aqui. O verdadeiro corpo está lá com o pastor Japa. O verdadeiro corpo está lá com o bispo Alex. O verdadeiro corpo está lá com o Cássio Lobão. O verdadeiro corpo está lá com o Francisco de Assis. O verdadeiro corpo está lá com o Paulo César. Não tem como o verdadeiro corpo, ele está aqui na Guardiões, ele está ali no bispo Alex, ele está lá no Japa, ele está lá no outro, está lá no outro, está lá no outro, está lá no outro. Isso aí é quem não tem identidade, meu. Olha, esse é um começo. Há dias o Senhor vem me incomodando para poder começar um trabalho. Eu me reuni com um pastor dessa casa, eu posso falar que é dessa casa, que é o pastor Paulinho. Quem conhece o pastor Paulinho? Segura aí só um pouquinho. É difícil eu pedir isso, hein? Que eu sempre gosto do somzão estralando, porque eu gosto, eu sou diferente, eu gosto de barulho. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. O pastor Paulinho eu não conhecia. Ele tinha um ministério aqui dentro de Badiba City. Eu vim conhecer ele aqui através do Fernando, mais bem quisto por todos nós como Tucano. Levanta a mão, Tucano. Levanta a mão, Tucano. Vocês podem dar uma salva de palmas? Esse camarada é o nosso líder de jovens, viu? Não precisa chamar ele de Fernando não, é Tucano. É como?
Olha só, é por causa do cabelo, né, Tucano? Olha só. Aí o pastor Paulinho chegou, pastorzão, o que é isso, cara? O Senhor ministrou em meu coração, e nós começamos uma campanha na madrugada, e eu anunciei aqui no altar, falei, olha, o Senhor me direcionou para começar uma oração na madrugada. Eu oro, eu não posso dizer todos os dias, porque há um dia ou outro que eu peço uma trégua para o Senhor. Senhor, eu preciso dormir. Senhor, eu preciso de uma noite completa de sono. Mas eu falei, eu tenho orado na madrugada constantemente, eu vou para o pé do altar. E eu anunciei aqui, falei, eu estarei na igreja a partir de amanhã às 3 da manhã. Não estou convocando, não estou intimando, porque aqui ninguém é obrigado a nada. Aqueles que servem, servem de uma forma voluntária. Aqueles que fazem, fazem com o amor que tem no coração. Aqueles que fazem, fazem porque entenderam o significado e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então nós começamos. Eu falei, eu vou estar. Cheguei aqui, estava o irmão Edivaldo, aí daqui a pouco chegou o pastor Paulinho, daqui um pouco chegou o Sidney, e foram nós 4. O Senhor, Ele nos deu e nos concedeu oportunidades de viver algo novo, de viver mais uma experiência com Ele. E depois daqueles dias que nós estivemos aqui, o pastor Paulinho me chamou, falou, pastor, eu preciso confessar um negócio para o senhor. Cara, eu estou amando a tua vida. Eu falei, tá? Ele falou assim, tô. Eu falei, então me dá um beijo aqui, que eu gosto de dar beijo, e gosto de receber beijo. Aí ele falou, pastor, rapaz, essa igreja é tão falada aqui dentro, mas o pessoal fala tanto dessa igreja, mas tanto. Eu falei, é mesmo, pastor? Ele falou, é, mas fala tão mal, mas tão mal, que eu falei, eu preciso ir lá para ver como é que é. Eu falei, nossa, que benção. É mesmo, pastor? Ele falou assim, é, pastor. Ó, eu jamais poderia estar falando isso aqui, né? Sabe, nós está sendo transmitido para o Brasil inteiro, mundo, não sei, acredito que é assim, né? Mas como eu disse, não tem gato no saco. Não é assim? Para que esconder? Para que ficar enfeitando? Para que ficar fazendo de conta? Ó, eu vou fazer de conta que eu sou rico. Eu vou fazer de conta, eu vou pegar esse carro emprestado ali, aí eu passo numa meia dúzia de conhecido meu. Não para eu falar que o carro é meu, mas para eles pensarem que é meu. Isso é viver de faz de conta. Isso é você ter hoje na mão e escorregar no meio dos dedos amanhã. Tá ligado? Vocês estão ligados? Vai pegando a visão. Vai pegando a visão. Entende? Aí o pastor Paulinho falou, eu falei, é mesmo, pastor? Ele falou, é verdade, pastor. Eu vim aqui e vi que é tudo diferente. Eu falei, que benção. Mas olha, nós estamos aqui para somar. E o que o Senhor vê, que talvez nós possamos mudar, corrigir, melhorar, como nós já fizemos algumas coisas, algumas mudanças, chega junto. Não tinha feito aliança, não tinha feito nada ainda. Estava bem no comecinho. Hoje já vai para mais de seis meses, né? Que ele está aqui. Ele falou essa semana comigo. A Tatá, é Tatá, mas fala o nome. Thaís. Tatá. Uns 6 meses, né? Isso é coisa de pai, não é? Olha lá, o filho é Quequeu. Eu tenho um Quequeu em casa, mas é Pedro, nada a ver. Quequeu. Então tá aí. Nós estivemos reunidos para discutir, sabe o que? Projeto.
Nós estivemos reunidos essa semana para discutir, sabe o que? Propósito. Nós estivemos reunidos essa semana, sabe para quê? Para conseguir enxergar junto aonde nós vamos chegar. O Henrique me chamou, falou: pastor, vou fazer assim, 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 vou trazer o pastor Paulinho e tal, fazer. Eu falei: nada disso, nada disso, deixa ele quietinho, ele comigo, que o propósito com ele para essa casa é outro. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Agora você vai em determinados, vocês vão viver, eu vivo, tá? Em determinadas situações, aonde pessoas, elas estão confinadas ao medo. Eu não vou dar oportunidade para o presbítero, porque amanhã o presbítero sai daqui e vai arrastar um rebanho junto com ele. Eu não vou falar no microfone do pastor Paulinho, não vou dar oportunidade para o pastor Paulinho, porque amanhã ele monta a igreja dele lá e vai uma multidão com ele. Eu não vou dar oportunidade para a missionária. Está na tua mão, missionária. Está na tua mão, né? Você sabe por quê? O Senhor, Ele deu um cajado na mão de um pastor. Sabe para quê? Não sabe? Para direcionar. E na outra mão Ele colocou o quê? Uma vara. Sabe para quê? Para sentar o pau no lombo, arriar o pau. E é isso aí, está na tua mão. Entendeu? Medo, confinado a medo. Aonde, meu irmão? Desde quando eu me conheço como gente crente? Nós vivemos isso. Oscila, sobe, desce, chega, sai. Mas aqui, vocês, eu, ninguém é propriedade de ninguém. Nós temos que viver aquilo que o Senhor tem para que seja vivido entre nós. Agora eu vou reter o teu ministério, eu vou reter a tua bênção, eu vou reter o teu chamado, eu vou ficar privando você de ser usado pelo Senhor nesse altar por ignorância. Pode ser ali do outro lado da rua, pode ser lá na esquina, pode ser aqui não. Sabe por quê? Porque o Senhor já começou construindo essa obra seguido de um propósito. O Senhor já começou construindo esta casa com suas próprias mãos. O Senhor já começou levantando os covados com o recurso próprio dele. Existiu muitos, e tem muitos aqui, muito pouco, que se doaram na arquitetura, iluminação, mas se doaram depois da grandeza da promessa que o Senhor fez. Não foi pedido, não foi levantado campanha, não foi feito carnezinho. Então eu só vejo uma coisa: foi cumprimento de promessa, foi viver o sobrenatural de Deus e ver a glória de Deus se manifestar sobre um povo, uma casa, uma igreja, uma cidade, um estado, uma nação. Pode aplaudir Jesus, porque é Ele, é para Ele. Então é sobre isso. Missionária, a senhora lembra que era só playback? Lembra, né? Foi deixado de fazer a obra? Foi vencido pelos obstáculos? Parou à beira do caminho? E é assim que nós temos que ser.
não é olhar para as circunstâncias, não é esperar, eu vou esperar, não. Deus falou que vai, vou esperar se cumprir, aí depois se cumprir eu estou pronto, que eu sou um crente firme no propósito. Então vai se cumprir. Não, vamos começar a mobilizar. É o que nós conversamos. E assim nós estivemos ontem também em uma reunião, conversamos e discutindo sobre projetos, não foi, Dani? E é assim que nós gastamos a nossa energia. É assim que nós exploramos o nosso tempo. Não é para discutir lateralidades, não é para discutir quem está bonito, quem está feio, não é para discutir quem está certo, quem está errado, não é para discutir quem falou e quem deixou de falar, não é para discutir quem postou e quem está deixando de postar, não é para discutir o que está falando, o que está deixando de falar. É para discutir aquilo que nós precisamos fazer para poder alcançar. É para discutir aquilo que precisa ser mobilizado para que nós possamos alcançar. Sabe, porque diante de um cenário onde só tem sim, é bem confortável. Sabe por quê? O sim vai converter, o sim vai ajudar, o sim vai trazer, o sim vai cozinhar, o sim vai louvar, o sim vai limpar, o sim vai arrumar, o sim vai tocar, o sim vai carregar, o sim vai distribuir. Sim, 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 sim. Ah, meu amigo, mas a hora que parte para o não, aí o não, eu não louvo mais. Existe não, eu não toco mais. Existe não, não tem Deus naquela igreja. Existiu não, aquele altar não é santo. Existiu não, aqueles pastores não pregam, não sabem pregar. Existiu não, 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 não. O não vai gerar o silêncio de Deus. Mas é o não que confronta, é o não que faz você avançar, é o não que arranca as limitações, é o não que ensina. É o não que faz a gente chegar em lugares altos. Não queira que Deus silencie, porque o silêncio de Deus dói, o silêncio de Deus machuca, o silêncio de Deus maltrata, o silêncio de Deus fere. Amém, queridos? Eu quero fazer um convite para vocês. Venha todos até aqui à frente, aqui que nós vamos orar aqui na frente. Olha só, nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um tempo aonde Jesus, Ele está a cada dia
mais perto da sua volta. Eu completei agora 48 anos de idade, vendo o melhor, vivendo a ausência de um pai desde os 3 anos de idade, perdendo o direito de ter essa presença paterna. Meu pai se foi aos 42 anos de idade. Posteriormente, a minha mãe, com 53 anos de idade. Seguido de 11 meses depois, o meu irmão, com 36 anos de idade. Eu confesso que hoje eu estou no lucro, diante de um cenário desse. Mas eu entendi o quanto é importante, e a palavra se faz viva, quando diz que os nossos dias serão prolongados, quando nós estamos na presença do Senhor. Então não perca esse direito, queridos, de estar na presença do Senhor. Não perca essa oportunidade de viver a presença do Senhor, para que os teus dias eles sejam prolongados. Como a palavra nos garante que os nossos dias serão prolongados, e nós veremos gerações, gerações, gerações. Então eu quero viver isso. E é por isso que eu estou aqui, para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Talvez vocês vão encontrar pessoas aí que vai trazer uma palavra maravilhosa, uma palavra muito mais centrada, confortável, sábia. Mas eu prometi para mim mesmo, eu não vou me importar com isso, a ponto de precisar estar elaborando palavras. Eu só quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para que seja feito. Fazer então somente a sua vontade. E é isso que eu sugiro a cada um de vocês. Assim como o Senhor tem chamado para diversas pessoas aqui, missionário, pastor, presbítero, missionária, não perca a oportunidade de estar aonde o Senhor chamou vocês para que estivessem. Essa é a virada de chave, queridos. Esse é o start. Não espera que se cumpra. Faça algo para que seja acelerado aquilo que o Senhor prometeu para vocês. Vamos entender que essa promessa literalmente passa pelo teste do tempo. Enquanto para nós é tempo, para Deus é tratamento. Deus está tratando, nós não estamos vendo, mas na realidade nós não temos que ver, nós temos que crer, nós temos que acreditar que Deus é um Deus que promete, Deus é um Deus que cumpre. E essa noite é uma noite que vai haver um rebuliço sobrenatural na vida de pessoas aqui. Aquilo que o Senhor confiou a mim, eu quero orar e quero liberar para a vida de pessoas que estão aqui. E vai ser liberado, porque testemunhos vão ser contados em cima desse altar, porque eu creio num Deus de promessa. Eu estou muito feliz
Estou muito feliz, mas muito, com cada um de vocês que estão aqui. Pastor Eduardo, mas e se fosse uma multidão, 3, 4, 5 mil pessoas? Você estaria muito mais feliz, né? Eu estou feliz o suficiente, porque é isso que Deus preparou, é isso que Deus proporcionou, e é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Feche os teus olhos nessa noite. Amado Deus, soberano, eterno e poderoso Pai, Senhor, nessa hora eu venho te pedir, Pai, por cada um dos teus filhos que aqui está, Senhor. Senhor, eu não sei a necessidade, eu não sei a carência, eu não sei o que cada um dos teus filhos tem pedido a ti, Senhor, mas eu venho lhe pedir, Pai, para que o Senhor tome a primazia nessa noite. O Senhor começa a visitar, Pai, pessoas nesse lugar. Senhor, o Senhor começa a destravar, Senhor, no reino espiritual, tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor Deus, neutralizado, Senhor, neutralizados por uma palavra, neutralizados, Senhor Deus, por um gesto, neutralizado por uma oração. Senhor, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor, Pai, o Senhor vai tocando em cada um dos teus filhos, vai tocando direto do alto do céu, Senhor, para que eles possam sentir, Pai, o teu sobrenatural, para que venham, Pai, ser impactados com o teu Espírito Santo. Senhor, eu queria mais forte, Pai, mais forte do alto do céu, para que nós possamos, Pai, ser envolvidos com a tua graça, envolvidos com o teu poder, a ponto, Pai, de poder ser recebidos, Pai, com o teu Espírito Santo, de uma forma sobrenatural. Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, para que o Senhor, Pai, o Senhor começa a visitar, Pai, começa a visitar corações, começa, Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, fazer o teu sobrenatural. Nós cremos que o agir, Pai, vem das tuas mãos, o poder é teu, a graça é tua. Pai amado, eu te peço, na autoridade que há no teu nome, Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que seja, Senhor Deus, destravado no reino espiritual tudo aquilo que está bloqueado, Pai, tudo aquilo que o teu filho tem deixado, Pai, de viver na tua presença. Senhor Deus, desde já, Pai, eu apresento e consagro esta vida a ti, Senhor. Senhor Deus, o Senhor conhece este coração, o Senhor conhece o propósito que há, Pai, no coração do teu filho. Entra, Pai, com a tua providência, entra, Pai, com o teu querer. Começa a ministrar nessa hora, começa a ministrar, Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra. Começa a ministrar em corações, Pai, corações nessa noite, Pai amado, Pai querido, para que possam, Senhor Deus, viver, Pai, aquilo que nunca foi vivido, viver, Senhor Deus amado, aquilo, Senhor Deus amado, que o coração do teu filho tem almejado. Senhor, vai de encontro, vai lá naquela casa, Pai. Senhor Deus, faça, Pai, o teu querer, a tua vontade. Senhor Deus, vai destravando, Pai, vai destravando, vai quebrando toda a cadeia, Pai, toda a cadeia hereditária, Pai, toda a palavra maldita que foi lançada, Pai, no reino espiritual, para que se fosse bloqueado, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu te peço que através dessa vida, através do teu filho, o Senhor, Pai, vai fazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para aquela casa, para aquela família. Assim eu te peço, Pai, e te apresento em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus querido, Deus poderoso, toma a primazia do teu filho nesta noite, Pai. Senhor, eu te peço na autoridade que há no nome do teu filho Jesus Cristo, vai fazendo, Pai, o teu querer, a tua vontade, e assim, Pai, eu profetizo em nome de Jesus,
Abençoa mesmo, Pai. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa, Senhor Deus amado, estes que têm sido consagrados a Ti, Senhor Deus amado. A cada dia, em cada oração, eu te peço em nome de Jesus. Amado Deus, soberano, eterno e poderoso Pai, Senhor, aqui está o teu filho, Pai. O Senhor conhece este coração. O Senhor é quem visita e sonda. Eu te peço em nome do teu filho Jesus Cristo, vai de encontro, Pai, com o cenário que o teu filho tem apresentado a Ti. Que não seja as minhas mãos, os meus lábios, a força dos meus braços e do meu querer, mas sim pela Tua vontade, e sim, Pai, pelo Teu querer. Senhor, eu consagro a vida do Teu filho neste dia, Pai. Eu consagro a vida do Teu filho nesta noite, para que ele possa, Pai, enxergar que o Senhor é o Redentor, é o Senhor quem pode, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem determina, é o Senhor quem abre, é o Senhor quem decreta, é o Senhor quem proclama, é o Senhor quem consagra, é o Senhor quem unge, é o Senhor quem traz, é o Senhor quem profetiza, é o Senhor quem proclama, é o Senhor Deus amado, Deus todo-poderoso, quem chama, é o Senhor Deus quem escolhe, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem põe palavras na boca, é o Senhor quem cria cenário, é o Senhor quem cria situações, para que nós possamos estar, Pai, confinados no centro da Tua vontade. Pai amado, Pai querido, eu profetizo, Pai, para a vida do Teu filho, uma liberação, Pai, do alto do céu, para que seja, Pai amado, explorado e extraído de Ti tudo aquilo que o Senhor tem preparado, toda a bagagem que o Senhor, Pai, o Senhor preparou para o Teu filho, que seja vivido, Pai, que seja vivido não pelo Tião, que seja vivido não pelo Sebastião, que seja vivido não pelo José, mas seja vivido pelo Lucas, Pai, que seja vivido pelo Lucas, seja vivido pelo Teu amigo, seja vivido, Senhor Deus, pelo Teu filho. Assim, Pai, eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amado Deus, toma o Teu filho nas Tuas mãos, Pai. Eu consagro, apresento e abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus fiel, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade em estar na Tua presença. Obrigado pelos Teus feitos, amigo Espírito Santo. Vocês podem voltar para os assentos, para os lugares de vocês.